gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma leitura da Bíblia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. O nosso plano de leitura bíblica anual segue e hoje é o nosso dia de número 216. Vamos ler Salmos a partir do Salmo 49. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado por mais um encontro com a Tua Palavra, mais um dia que o Clube de Leitura se reúne para juntos lermos a Tua Palavra e interpretarmos os textos. Pedimos sabedoria e discernimento ao Senhor nos textos que são de difíceis interpretações. Ajuda-nos naqueles textos que são um pouco mais fáceis, apenas históricos, narrativos. Pedimos que o Teu Espírito nos direcione a como podemos aplicá-lo na nossa vida, a exemplo dos salmos que nós estamos lendo. Salmos, poemas, canções que exaltam a Tua soberania, mostram a pequenez do homem, nos ensinam como podemos nos dirigir ao Senhor, nos ajude a aplicarmos esses salmos na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou colocar aqui a Bíblia na tela e seguimos então com a nossa leitura. Salmo 49, deixa eu colocar aqui. 49. Ouvi isto, todos vós povos, deem ouvido, todos vós habitantes do mundo, tanto baixos e altos, juntamente ricos e pobres. Minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei meu ouvido para a parábola. Abrirei meu dizer escuro sobre a harpa, porque eu deveria temer nos dias do mal. Por que eu deveria temer no dia do mal? Quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem. Aqueles que confiam em sua fortuna se vangloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles pode de modo algum redimir o seu irmão, nem pagar a Deus um resgate por eles. Pois a redenção de sua alma é preciosa e ela cessa para sempre. Para que ele pudesse ainda viver para sempre e não ver a corrupção. Porque ele vê que homens sábios morrem, assim como o tolo e a pessoa bruta perecem e deixam suas riquezas para outros. Seu pensamento interior é: para que suas casas continuem para sempre? E os seus lugares de habitação, a todas as gerações, eles chamam suas terras pelos seus próprios nomes. Todavia, o homem, estando em honra, não resiste. Ele é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, ainda que sua posteridade aprove seus ditos. Selá. Como ovelhas, eles são postos no túmulo, a morte os alimentará. E os justos terão domínio sobre eles pela manhã, e a sua beleza se consumirá no túmulo da sua habitação. Mas Deus redimirá a minha alma do poder do túmulo, pois ele me receberá. Selá. Não fiques com medo quando alguém ficar rico, quando a glória da sua casa se aumentar, porque quando ele morrer, não carregará nada consigo. Sua glória não descenderá após ele. Ainda que, enquanto vivia, abençoou sua alma, e os homens te louvarão, enquanto fazes o bem a ti mesmo. Ele irá à geração de seus pais, e nunca verão a luz. O homem que está em honra e não entende é como os animais que perecem. Vamos para o 50. Esse Salmo 50 aqui é um salmo que fala da verdadeira adoração. Adoração, no sentido original da palavra,
significa trabalhar para Deus, fazer para Deus, no sentido original, tá? Muitos entendem adoração como ficar adorando, falando palavras. Adore a Deus, eu te adoro, te louvo, eu te amo, eu te exalto, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Essa adoração com palavras, ela entra no sentido bíblico no final da adoração. Por exemplo, o que era adoração no passado? Quando Abraão falou para o servo que estava acompanhando ele e o seu filho Isaque, caminhando até o Monte Moriá, quando chegou no pé do Monte Moriá, Abraão falou para ele assim, ó, fica aqui, porque eu e meu filho subiremos o monte para adorar o Senhor e voltaremos. Esse adorar era no sentido de trabalhar para Deus. Eu vou usar uma palavra aqui, alguns talvez choquem com isso, mas é a realidade. É como fazer um trabalho. Sabe o ritual de fazer um trabalho? Para quem já conheceu aí aquela religião afro, não só afro, né? Enfim, mas eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem assim ou falar nas entrelinhas. Fazer um trabalho, sabe? Pegar um animal, degolar, aquela coisa toda. Então, o adorar a Deus, no sentido original, é o mesmo propósito. Então, eu vou adorar o Senhor, vou ao templo para adorar o Senhor. O que era ir ao templo para adorar o Senhor? Era ir ao templo para fazer um trabalho. Levar um animal, uma pomba, uma rolinha, fazer todo aquele ritual, em alguns casos derramar libação, como nós já lemos, o azeite, o vinho, o cereal, todo aquele trabalho. No final desse trabalho, dessa adoração, até poderia entrar palavras, tá? Mas para a gente dividir aqui e ficar melhor, essas palavras se encaixam melhor como louvor. Então, uma coisa era o louvor, outra coisa era a adoração, tá? Então, quando a Bíblia fala sobre adorar ao Senhor, é isso, tá? Trabalhar para o Senhor, fazer um trabalho ao Senhor, sacrificar ao Senhor, a sua vida como sacrifício, isso é adoração. Quando você apresenta a sua vida, você trabalha ao Senhor, isso é uma adoração, tá? Então veja, o Salmo 50, ele fala sobre a verdadeira adoração. Agora você já entende o sentido da palavra adoração, vamos ler juntos. O Deus poderoso, o Senhor mesmo, falou e chamou a terra, desde o nascer do sol até o seu baixar. Desde Sião, a perfeição da beleza, Deus resplandeceu. Nosso Deus virá, não ficará em silêncio. Um fogo devorará diante dele, e tudo será muito tempestuoso ao redor dele. Ele clamará aos céus lá de cima e à terra para que ele possa julgar seu povo. Então veja, o Salmo está falando, olha, Deus vai falar, ele está chamando toda a terra. Ele vai vir como um fogo devorador diante dele, será tempestuoso ao redor dele, ele clamará aos céus lá de cima, a terra para julgar o povo. Então olha, ele está falando, Deus vai falar, ele vai falar com o povo. Tá. Versículo 5. Ajuntai meus santos para mim, aqueles que fizeram pacto comigo pelo sacrifício. Então, ajuntai meus santos. Santo é um povo separado. A palavra santo quer dizer separado. Ajuntai aí o meu povo, aqueles que eu separei. Aqueles que fizeram pacto comigo por meio de sacrifício, de um trabalho, entende a palavra? Aqueles que mataram um animal para que eu viesse até ele, para que eu falasse com ele, o sacrifício aproximava o homem de Deus, então tá bom, eu vou aí, junta todo mundo que fez o sacrifício, eu vou aí. Aí versículo 6. E os céus declararão a sua justiça, pois Deus é juiz, ele próprio, Selá.
Ouve, ó meu povo, e eu falarei. Ó Israel, eu testificarei contra ti. Eu sou Deus, teu Deus. Eu não te reprovarei pelos teus sacrifícios ou pelas tuas ofertas queimadas que estão continuamente diante de mim. Não tomarei nenhum boi da tua casa, nem bodes dos teus apriscos, pois todo animal da floresta é meu, e o gado sobre 1000 colinas. Eu conheço todas as aves dos montes, e os animais selvagens do campo são meus. Se eu tivesse fome, eu não te contaria, pois o mundo é meu e a sua plenitude. Então, olha só. Reúne o povo. Fizeram sacrifício, né? Eu vou aí. Eu vou para repreendê-los. Eu vou para respondê-los. O pai que ama o filho repreende. Só que é o seguinte, saibam que eu não estou repreendendo vocês, eu não estou falando com vocês, eu não fui até vocês por causa dos sacrifícios que vocês fizeram. Vocês acham que se eu quisesse um boi, uma ovelha, um animal selvagem, eu pediria para vocês? Se já é tudo meu. Olha o que Deus está dizendo. Vocês acham que esses animais, essas coisas aí que vocês apresentam para mim, é o que me move, é o que me faz ir até vocês, é o que me faz te responder? Vocês acham que eu fico impressionado com o sacrifício? Quer dizer que vocês apresentam um sacrifício, aí eu fico impressionado. Tá me dando aquilo. Não, filhos, porque isso que vocês estão supostamente me dando já é meu. O mundo é todo meu. Versículo 12. Se eu estivesse com fome, eu não te contaria? Pois o mundo é meu e a sua plenitude, totalidade. Comerei eu a carne de touros ou beberei o sangue de cabras? Oferece a Deus ações de graças e paga os teus votos ao Altíssimo. Agora ele vai falar da verdadeira adoração, a verdadeira forma de falarmos com Deus, invocarmos a Deus, nos achegarmos a Deus. Aqui ele já está pondo fim ao sacrifício, esse salmo. Já está apontando para o que Cristo fez. Quando neste salmo fala sobre a verdadeira adoração, trocando em miúdos, trazendo para os nossos dias. Foca aqui na tela, deixa eu te falar uma coisa. Deus não fica impressionado com seus R$1000 que você coloque em um suposto altar de sacrifício para chamar a atenção de Deus. Ele não desce para falar com você por causa do sacrifício. E tá aqui, eu tô lendo na Bíblia, tá? Eu não tenho compromisso com instituição, com denominação, com linhas teológicas, teologia da prosperidade. Eu não tenho compromisso com isso. Meu compromisso é com a palavra, tá? Ele não fica impressionado com seus R$10.000. Vou fazer um sacrifício, vou chamar a atenção de Deus, eu vou colocar esse valor para que Deus me responda. Ele fala aqui, reúne aqueles que fizeram sacrifícios e eu vou falar. Perante ele vai um fogo devorador, toda a terra vai tremer, e ele vem e fala, vocês acham que eu falo com vocês por causa de sacrifício? Vocês acham que os 10.000, os R$100.000, os R$100 que você está colocando aí, não já é meu? Toda a terra é minha. Você acha que eu vou comer carne de boi, beber sangue de animal? Ou seja, esse papel vai me impressionar? Não. Não. Não é essa a verdadeira adoração, meus irmãos. Em todo o contexto da Bíblia, nós já sabemos disso. Você que já está lendo comigo há um tempo, você já sabe disso. O Salmo diz, versículo 14, oferece a Deus ação de graças e paga os teus votos ao Altíssimo. Votos, promessas, aquilo que você prometeu, cumpra. Lembra que nós já lemos aqui em um salmo, ainda que te cause dano, cumpra. Você deu a palavra, cumpra. Sacrifícios de ação de graças. Versículo 15. E invoca-me no dia da angústia,
e eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me. Eu vou te livrar. Versículo 16. Mas aos perversos Deus diz: o que tens a fazer para declarar meus estatutos, ou para que pudesse tomar meu pacto da tua boca, vendo que tu odeias a instrução e lanças minhas palavras para trás de ti? Quando viste um ladrão, então consiste com ele e foste quando viste um ladrão, então consentiste com ele e foste cúmplice de adúlteros. Tu dás tua boca para o mal e a tua língua porta o engano. Tu te assentas e falas contra o teu irmão. Tu calunias o filho da tua própria mãe. Estas coisas tu fizeste e mantiveste o silêncio. Tu pensaste que eu estava junto de alguém como tu, mas eu te reprovarei e as colocarei em ordem diante de teus olhos. Considerai isto agora, vós que esqueceste de Deus, para que eu não vos rasgue em pedaços e não haja ninguém para livrar. Quem quer que ofereça louvor, me glorificará, e aquele que ordena sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Ponto. Deixe grifado esse versículo, aplique na sua vida. Quem me oferece louvor, me glorificará. E aquele que ordena sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Profundo, né? Profundo. O que vocês acharam desse salmo? Comente alguma coisa aí. Renovador é de explodir a mente ou não é? Mais uma palavra, fechando, né? Usando a chave hermenêutica, pegando uma palavra, comparando com a outra, e com a outra a gente chega a esse entendimento. Esse tipo de adoração, igual a Ieda colocou aqui no comentário, sem contar que nunca foi por adoração, sempre por pressuposto que ao fazer sacrifícios monetários íamos ficar riquíssimos e isentos de problemas. Então, realmente, aí que não encaixa como adoração mesmo, né? Se encaixa como barganha, troca, paganismo. Ó, por isso que eu falo para vocês, quando eu li a Bíblia, quando eu comecei a ler a Bíblia sem amarra institucional, minha mente explodiu. Aí a revelação desceu para o coração, o Espírito Santo abriu o entendimento. Eu falei, não, peraí, isso eu preciso passar para as pessoas. Bem-vindo ao clube. Você que está conosco desde 2022, ou chegando agora, nosso propósito é esse. E eu vou seguir. Já pensei em parar muitas vezes. É cansativo, é puxado. É isso aí. Bom, vamos seguir. Salmo 51. Interessante esse salmo aqui. Esse salmo foi composto ao músico chefe. Salmo de Davi. A gente já sabe que essa preposição de pode significar um salmo escrito para Davi ou por Davi. Foi dele mesmo, ele que compôs. Ou alguém compôs falando sobre ele, né? A gente só entende no contexto. E muitos deles, de 2 salmos, não dá nem para entender perfeitamente, tá? Mas deixa claro que envolve a história de Davi quando o profeta Natã veio a ele depois dele ter estado com Betseba. Lembra? Davi, ele adultera com Betseba, oculta o pecado e o profeta Natã vai até ele. Qual foi a reação de Davi? Foi composto um salmo para falar sobre a reação de Davi. Interessante, né? Interessante. Márcia Barbosa, realmente nunca tinha tido essa leitura dessa forma. Estou impressionada com a revelação dessa palavra. Palavra maravilhosa de hoje também. Salomé, que salmo glorioso. Tudo tão bem explicado num só salmo. Verdade, ó, num só salmo, hein? Um só salmo. Agora, veja a gente aplicando a hermenêutica, pegando em toda a Bíblia. Dona Rose, um abraço, Dona Rose, Rio de Janeiro.
muito renovador. É isso. Então vamos ao Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio com ele, após ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, gente, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é muito profundo, ó. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Veja, pense comigo, responda, coloque nos comentários. Eu vou ter que aguardar um pouquinho, às vezes tem uns 30 segundos o tempo do ao vivo até chegar aí até você. Então, veja. Coloque nos comentários, por favor. Você lembra os personagens que envolveram o pecado de Davi? Qual foi o pecado de Davi? Adultério. Tá. O que ele fez prejudicou quais pessoas? Contra quem? Quais os personagens envolvidos? Isso aqui não é estudo bíblico não, tá? É só para ler e interpretar os textos, mas tem algo muito profundo aqui que eu vou falar para vocês. Contra quem Davi errou, pecou? Quais foram as pessoas envolvidas? Coloque aí nos comentários, pelo que você lembra. Uma eu já falei, né? Mas coloque aí. O pecado dele foi adultério. Eu vou escrever aqui nos comentários, mas eu não vou colocar ainda. Eu vou esperar vocês colocarem. Ó, o pecado dele foi adultério. Envolveu. Aí eu vou colocar aqui o nome das pessoas. Escreva aí. Adultério, faltou colocar assassinato, né? Puxa, faltou. Adultério, ó, envolveu Betseba, Urias, o soldado que levou a mensagem, Joabe, paralelamente toda a nação, ainda faltou na minha lista aí, o filho que morreu. Veja só. Agora entenda. Davi, ó, toda essa lista aí, ó, envolveu toda essa gente. Aí Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, aqui no versículo 4, ele diz assim, ó, primeiro no 3, reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu reconheço. E aí ele fala aqui, ó, contra ti, somente contra ti eu pequei. Eu cometi esse mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares ao ser claro, e ser claro quando julgares. Então, ele está falando assim, ó, quando o Senhor me julgou, quando o profeta Natan disse, você está errado, eu não tenho nem para onde correr. Porque o meu pecado foi contra Deus. Olha o que Davi fala, gente, isso é de uma profundidade. O meu pecado foi contra Deus e contra ti somente. Quando ele atribui o pecado dele contra Deus, gente, ele não está minimizando a culpa. Olha o tamanho da lista que nós colocamos. Não é que Davi está ignorando essa lista. Muito pelo contrário. Ele está colocando, eu pequei contra ti. O meu pecado foi contra Deus e contra ele somente. Porque se ele minimizar a culpa, seria pensar assim, eu pequei contra Urias. Tá bom, Urias, me perdoa, né? Entre aspas, né? Urias morreu já, não tem nem como pedir perdão. Me perdoa, tá? Pequei contra você, errei contra você, aí tá tudo certo. Não! O que ele disse? Foi contra Deus. Quando eu peco contra o meu irmão, é a Deus que eu estou ferindo. É contra Deus que eu estou pecando. É contra ele somente.
Então, se eu tenho essa consciência, eu entendo o tamanho do meu pecado, o peso do pecado. Então veja que a lista era extensa, né? A lista era extensa de pessoas que foram envolvidas, que foram feridas, mas foi em frente. Foi em frente, casou com a mulher, o primeiro filho morreu, mas nasceu outro. A nação que foi prejudicada depois foi muito beneficiada pelos seus bem-feitos, enfim. Mas ele reconhece: eu pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. O meu problema maior é com Deus, não é nem com as pessoas. Porque errar, meu irmão, eu erro com você, você erra comigo. Agora eu tenho que entender que quando eu erro com você, eu estou pecando é contra Deus. Quando eu falto para você, quando eu deixo de fazer por você, para você, quando eu simplesmente penso algo contra você. E às vezes eu me alivio sozinho, porque você não sabe o que eu pensei contra você, o que eu tramei, o que eu falei pelas suas costas. Mas quando a pessoa tem a consciência de que não é dela que ela está falando mal, a trama não é contra ela, é contra Deus. É um filho de Deus, é uma criatura de Deus, é um semelhante a mim. É alguém que Deus ordenou que eu amasse, não odiasse, que eu perdoasse, não caluniasse. Aí o meu pecado se agrava, eu reconheço o tamanho da minha culpa e digo: contra ti pequei. Somente contra ti, de maneira que o Senhor será justo quando me julgar. Quando a gente tem esse reconhecimento, nós conseguimos entender o tamanho do amor de Deus e o que Cristo fez por nós. Porque se não fosse Cristo, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, estaríamos perdidos. Ah não, mas qual é o meu pecado? Seu pecado é contra Deus e contra Ele somente. Que salmo glorioso! Que profundidade! Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado a minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não tome de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu o daria. Ó, mais um salmo. Ó. Mais um salmo fazendo parte de toda a nossa hermenêutica. Ó. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Faz o bem em teu bom prazer a Sião. Constrói tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com sacrifícios de justiça, com oferta queimada e oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. O Senhor não quer que eu pague pelos meus benefícios. O Senhor não quer oferta e sacrifício para pagar por nada. Não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. E versículo 18, e o Senhor fará o bem por prazer. Olha aqui, ó, faz o bem em teu bom prazer.
como lhe agrada, como o Senhor quiser, por graça, por misericórdia, então te agradarás. Aí sim ele recebe. A minha oferta, a minha dádiva, o que eu ofereço, o que eu oferto em missões, é em resposta ao que ele fez por mim. Não é para pagar e comprar nada. E aí sim ele se agradará, receberá por inteiro. Olha o entendimento correto aqui. Vamos para o Salmo 52. O músico-chefe Masquil, Salmo de Davi, quando Doeg, o Edomita, veio e contou a Saul e lhe disse que Davi havia estado na casa de Abimeleque. Nós já lemos essa história, já conhecemos o que aconteceu. Então, entendam, gente, sempre, o nosso compromisso com a leitura da Bíblia esse ano foi entender o texto, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual o propósito, né? Então, é um salmo que foi escrito em um tempo, então é uma leitura narrativa. A gente não pode pegar certas coisas que estão escritas e dizer, isso é para mim, né? Espiritualizar a coisa. Não, é uma leitura narrativa, é um salmo, uma canção que foi composta para narrar o que aconteceu quando Doeg foi até Saul e falou, olha, Davi passou por aqui. Por que te vanglorias com o dano, ó poderoso homem? A bondade de Deus perdura continuamente. Toda língua intenta danos, como uma navalha afiada, trabalhando enganosamente. Tu amas o mal mais do que o bem, e mentir mais do que falar a justiça. Selá. Tu amas todas as palavras devoradoras, ó tu língua enganosa. Deus da mesma forma te destruirá para sempre. Ele te removerá e te arrancará da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos vivos. Selá. Os justos também verão, temerão e se rirão dele. Eis que este é o homem que não fez de Deus sua força, mas confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu em sua perversidade. Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e sempre. Eu te louvarei para sempre, porque tu fizeste isso, e esperarei no teu nome, porque isto é bom diante dos teus santos. Graças a Deus. A gente conclui então por aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente segue, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Um abraço de fé e de força.